taxa Selic subiu e estacionou em 13,75%, e essa foi a última decisão do Copom. Será que agora é hora de você colocar o seu dinheiro lá na renda fixa, nos títulos pré-fixados, para congelar aí essa rentabilidade? Esse é o tema do vídeo de hoje, então bora pro vídeo! Olá, meu nome é Neto Pereira, seja muito bem-vindo ao canal Dinheiro Suado, onde aqui você encontra as melhores dicas de educação financeira. Então aproveite, não perca seu tempo e já se inscreva aqui no canal. E tem muita gente se perguntando se agora é hora de você partir para títulos pré-fixados. E por que títulos pré-fixados? Porque a taxa Selic, ela deu uma estacionada. Nas últimas 3 reuniões do Copom, a taxa Selic se manteve em 13,75%. Ela veio aumentando desde o início da pandemia, quando ela estava lá em 2%, e agora ela estacionou aí em 13,75%, até porque a gente está tendo uma deflação. Desde agosto aí, setembro, a gente começou a ver uma deflação. Isso reflete, no preço aí que abaixou dos combustíveis. O preço também da energia elétrica também deu uma abaixada e isso contribuiu para a deflação. Só que ainda não é o momento da taxa Selic descer. Por quê? Porque a inflação está muito longe aí do seu teto máximo. A inflação ainda está lá nas alturas. Então, a projeção aí do Banco Central é deixar a taxa Selic em 13,75%, mais ou menos nesse nível, e lá para o meados de 2023 a taxa Selic comece a baixar. E aí tem muita gente que pergunta, que tem essa dúvida, será que agora é hora de colocar o seu dinheiro lá em títulos pré-fixados? Primeiro vamos deixar claro o que são os títulos pré-fixados. Os pré-fixados, como o próprio nome já diz, são títulos estáveis, eles não mudam, não oscilam, e você já sabe exatamente qual que é o valor da sua rentabilidade ao ano, até que você resgate esse investimento. Por quê? Porque ele não muda. A gente tem títulos pré-fixados em vários tipos de investimento. Tem CDBs pré-fixados, a gente tem o Tesouro pré-fixado também lá no Tesouro Direto, onde você empresta dinheiro para o governo federal em troca de rentabilidade. Então tem vários tipos de investimento pré-fixados no mercado à sua disposição. Só que, por exemplo, vamos supor que você esteja aí com uma grande quantidade lá no Tesouro Selic. Você tem um grande patrimônio lá no Tesouro Selic, que segue a taxa Selic, que no momento que eu estou gravando esse vídeo está em 13,75%. Se a taxa Selic começar a cair, a rentabilidade desse título também vai começar a cair. Por quê? Porque ela acompanha esse índice da taxa Selic. Aí que muita gente se pergunta se já é hora de você retirar esse dinheiro lá da taxa do Tesouro Selic para colocar lá nos investimentos pré-fixados. Por quê? Porque se você colocar o seu dinheiro lá no pré-fixado, a rentabilidade daquele título, ela não muda, ela é fixa. Então, mesmo se a taxa Selic começar a cair, essa rentabilidade ela fica estacionada, ela não vai nem aumentar e nem baixar, ela fica presa, estática. Ah, agora eu entendi! Lembrando que para os títulos pré-fixados não importa muito se a Selic vai baixar na próxima reunião do Copom ou não, por exemplo, mas sim o que o mercado projeta para as próximas reuniões do Copom, ou seja, o que o mercado prevê para a taxa Selic lá no futuro. E a gente está vivendo aí um cenário aí de muita instabilidade, de muitas incertezas, financeiras, fiscais, tanto aqui no Brasil como no mundo. A gente acabou de ver aí a primeira-ministra aí do Reino Unido sendo mandada embora porque ela queria mexer aí consideravelmente aí com risco fiscal lá no Reino Unido. E isso, em momentos de inflação alta, é bastante perigoso.
Então, agora assumiu aí um outro primeiro-ministro. Então não é só aqui no Brasil que a gente tem incerteza política e que a gente está vivendo aí também um cenário de inflação alta. A gente vê aí em outros países também da América do Sul, lá na Argentina a inflação altíssima, lá nos Estados Unidos também uma inflação muito alta, né? Já se fala também em recessão, né, de uma grande recessão aí global. Então o cenário é meio incerto, né? Você tentar prever aí o que vai acontecer, você fica aí meio que nem a mãe de Ná ali, tentando jogar as cartas ali para tentar adivinhar o que vai acontecer. Mas até acontecer, até a taxa Selic começar a cair lá na metade de 2023, ainda tem muito chão pela frente. A própria instabilidade política aqui no Brasil, né, a gente não sabe ainda o que vai acontecer quando o presidente Lula assumir. Então a gente fica meio receoso aí com as previsões do mercado financeiro. Eu tenho medo. Tá, mas Neto, pelo amor de Deus, é hora ou não de colocar meu dinheiro lá no pré-fixado? Olha, lembrando que esse vídeo não é nenhuma recomendação nem de compra e nem de venda, tá? É apenas uma diretriz aí para você. Mas eu diria que ainda não é o momento de você colocar o seu dinheiro lá num pré-fixado. Lembrando que a diversificação ela dilui o risco, né? Quanto mais diversificado você estiver, melhor para você. Porque se esse ativo financeiro for mal, você tem todos os outros ativos financeiros para te salvar ali no momento aí de desespero, né? Então você tem que lembrar disso, dessa regra, de diversificar aí os seus investimentos. Mas eu diria que não é hora de você colocar todo, né, o seu investimento lá de renda fixa, todo o seu patrimônio em títulos pré-fixados, né, com essa visão aí de que a taxa Selic vai começar a cair, de que a inflação vai cair e não vai mais levantar, né? Porque a gente tem aí esses momentos de incerteza, de instabilidade econômica, tanto aqui dentro do Brasil como lá fora. Então nada impede aí que o Copom decida elevar novamente a taxa Selic. E daí se a taxa Selic sobe novamente, o que vai acontecer? Você colocou ali todo o seu dinheiro num tesouro pré-fixado, por exemplo, e você não vai poder mexer nele. Por quê? Porque se você resgatar aquele dinheiro antes, você corre o risco de perder dinheiro por causa de marcação ao mercado que aquele título sofre diariamente. Inferno! Inferno! Então, se a taxa Selic começar a subir, o seu título ele vai ficar com uma rentabilidade fixa e corre ainda o risco de ter uma rentabilidade negativa por causa da inflação. Por quê? O que acontece quando a taxa Selic sobe? É porque ela tenta frear a inflação. Só que o que vai acontecer? Essa rentabilidade que você está ganhando aqui no pré-fixado, ela não vai ser suficiente para combater aqui o efeito da inflação. Então a inflação aqui alta vai, comer aí a rentabilidade que você está ganhando aí no pré-fixado. Então eu diria que você deve esperar aí um pouquinho para colocar aí o seu dinheiro lá num título pré-fixado, tá? E qual que é a sua opinião em relação à taxa Selic? Você acha que a inflação realmente vai começar a cair e que a taxa Selic também vai cair? Ou você acha que a inflação ainda pode ter o risco de se elevar novamente? Deixa aqui nos comentários a sua opinião e não se esqueça de se inscrever aqui no canal Dinheiro Suado se você ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações senão o YouTube não te avisa, deixe seu like e se você tem interesse em equipamentos de gravação de vídeo, assim como livros de educação financeira que a gente já tratou aqui no canal, vou deixar o link deles aqui embaixo na descrição do vídeo. Agora, independente do cenário aí global, dessas incertezas aí econômicas que estão acontecendo ou que vão acontecer, você tem que fazer aí 4 perguntas e respondê-las com a maior sinceridade. Primeiro, qual que é o objetivo do investimento lá no pré-fixado? Qual que é a meta que você quer realizar com esse tipo de investimento? Vamos supor que eu quero fazer uma viagem daqui a 3 anos. Só que você investiu num título pré-fixado que vai ter o vencimento daqui a 7 anos.
E antes disso, você não pode resgatar esse dinheiro. Você até pode resgatar esse dinheiro, só que você corre o risco, né, como eu já te falei, de perder dinheiro por causa da marcação ao mercado. Então não é aconselhável, se você não entende de marcação ao mercado, que você resgate esse dinheiro antes do prazo de vencimento, antes dessa data de vencimento. Então o seu objetivo, ele tem que estar alinhado aí com o seu investimento, né? Com qual tipo de investimento que você quer. Você não vai investir num tesouro pré-fixado com essa data aí de 7 anos de vencimento, se você quer realizar essa viagem daqui a 3 anos. Né, se esse investimento aí no pré-fixado é para isso. Então você tem que escolher outros tipos de investimento. Eu quero investir no pré-fixado porque eu quero pensar aí na minha independência financeira. Será que esse título pré-fixado realmente ele é o melhor caminho aí para você pensar aí na sua independência financeira? Né, o melhor investimento para isso? Será que você não poderia colocar aí parte do seu investimento lá na renda variável? Aí você tem que analisar o seu perfil de investidor e ver qual investimento se encaixa melhor aí de acordo com o seu objetivo. A segunda pergunta que você deve fazer é: quando que eu vou resgatar esse dinheiro? Quando que eu vou precisar desse dinheiro? Então ela está alinhada aí com o objetivo, né? Quando que eu vou precisar desse dinheiro para realizar esse objetivo? A terceira pergunta que você deve fazer é analisar as expectativas do mercado. Você tem que dar uma olhada aí nas projeções do mercado financeiro, dar uma olhada aí no Boletim Focus, por exemplo, lá na página do Banco Central. Eu vou deixar o link dessa página aqui embaixo na descrição do vídeo. E daí você tem essa projeção aí do mercado financeiro em relação à taxa Selic, em relação à inflação, para ver se você não vai fazer uma cagada, né, congelando aí o seu investimento lá no pré-fixado, sendo que a projeção do mercado financeiro, por exemplo, é de que a taxa Selic vai subir, né, de que a inflação vai subir novamente. Então, por isso que você tem que ter esse conhecimento, essa sabedoria e essa projeção, né, do mercado financeiro. Você tem que saber essa projeção, né? Não significa que o mercado sempre acerta, é uma projeção. Mas são especialistas ali que estão decidindo ali sobre o futuro, né, do dinheiro, sobre o futuro da economia. Então é bom a gente ter essa perspectiva aí do mercado financeiro em relação à economia, para a gente saber melhor aí o que fazer com o nosso dinheiro. E a quarta pergunta que você deve fazer é: qual tipo de investimento eu vou minimizar aí os efeitos da inflação? Porque a inflação, ela corrói o nosso poder de compra, ela corrói o nosso investimento, a nossa rentabilidade. Então, se você puder minimizar aí o efeito da inflação sobre os seus investimentos, melhor para você. É por isso que você não deve deixar o seu dinheiro na poupança. Tem outros tipos de investimento bem melhores do que a poupança para você deixar o seu dinheiro. A regra nos investimentos é sempre se proteger e pensar aí na sua independência financeira, né, com objetivos de longo prazo. Tá certo que tem objetivos aí de curto, médio, mas quando a gente fala em independência financeira, você deve pensar aí num horizonte aí de longo prazo, né, ter disciplina, constância e sempre diversificar. Resumo da ópera. Veja as próximas cenas aí dos próximos capítulos, se a taxa Selic realmente vai começar a cair. Vê aí como que vai ficar a inflação. Tem a guerra da Ucrânia, da Rússia lá também. Tem a inflação lá fora. Então dá uma esperada, tenha paciência. E aí quando você realmente ver que a taxa Selic vai começar a cair, que der os primeiros sinais aí, que o mercado financeiro der esses sinais de que a taxa Selic realmente vai começar a cair, aí você congela aí os seus investimentos, né, uma parte deles lá no pré-fixado, e sempre respeitando o seu perfil de investidor. Tá certo? Eu espero ter ajudado você com essas dicas. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Dinheiro Suado se você ainda não é inscrito. Ative o sininho das notificações, senão o YouTube não te avisa. Deixe o seu like, tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.